paz esteja com todos vocês. Amém. Feliz de estar na casa do Pai. Eita glória. Convido a igreja a se colocar de pé. Abrir a tua espada, a tua Bíblia. Marcos capítulo 6, versículo 10. Marcos capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns de vós não receberem, nem de vós ouvirem saindo dali, sacudi o pó que está debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Amém? Irmãos, nós estamos passando por uma crise, aonde nós como os cristãos não estamos sendo abalados, e eu creio nisso. E chega um momento que nós temos que tirar essa pó debaixo dos nossos pés. Vamos sacudir esse pó, deixar para trás, quer dizer, um passado. O que não vai nos atingir agora, só depende do Senhor. É Ele que vai nos dar a nossa trajetória, nosso seguinte, o que nós vamos ter que fazer. Por isso que nós estamos na casa do Pai, para celebrar a Ele e dizer a Ele que Ele está no comando de nossas vidas e nós estamos aqui para louvar a Ele. Tem um louvor que diz assim, que nós vamos cantar agora: o céu é o meu lugar. Mas sacode essa poeira do teu pé e fala assim: o céu é o meu lugar e é onde eu e a nossa igreja iremos morar. Amém? Você crê nisso? Ele é um louvor bem alegre e eu gostaria que vocês batessem palma. Fique à vontade de estar na casa do Pai. Amém? Estou de passagem aqui, e esse não é o meu lugar. Vai! Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Estou de passagem aqui, e esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar, um novo lar. O céu é o meu lugar. Cante o céu. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Vai glorificando ao Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua, Yeshua.
milhares de pessoas nesse momento, enquanto estão dormindo, nós os corajosos estamos na casa do Senhor, louvando a Ele. Nós estamos louvando ao Senhor. Começa a falar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo. Oh, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, mude as coisas de lugar. Eu sou isso. Abra sua voz, começa a falar para o Senhor. Deixa essa sede que está dentro de você falar com o Senhor. Nós somos a casa. Isso, libere para o Senhor esse louvor que está dentro de você. Nós somos o lar e o Senhor quer fazer morada. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aplauda o Senhor. Aleluia. A igreja mais linda da face da terra, bom dia, paz seja com todos. Amém. Se você não pode dar um aperto de mão e nem um abraço, porque não pode, né? Ao menos dê um sorriso de olho assim para o irmão que está ao lado de você. Glória a Deus. Né, já fica bom. Agora a gente tem que aprender.
aprender a sorrir de olho, né? Você tem que olhar e saber que o fulano está sorrindo para você, não tem jeito não. Glória a Deus. Senta aí um pouquinho. E então vamos lá para o livro de Romanos 12. Glória a Deus. Romanos 12. Nós perdemos um pouco o foco do que é ser igreja. A igreja, ela continua funcionando do mesmo jeito, né? Ela é contada às pessoas virtualmente, ela é feito o relatório, ela é paga as taxas, ela trabalha. Mas, às vezes, nós, como pessoa, indivíduos, nós esquecemos o real senso de corpo de Cristo, porque a gente não está perto. Porque você não sente o cheiro, não dá um abraço, não aperta a mão, não ouve o irmão. Enxerga o irmão lá pela telinha, meio borrado, quando a internet não está muito da boa, né? E aí, a gente perde a noção do que é ser corpo. E hoje eu não quero aqui trazer uma pregação, mas uma reflexão, para nós voltarmos a entender o que é ser corpo. Porque quando nós estamos assim, nessa pancada que a gente recebeu, a gente, por sentir falta da igreja, e a igreja é muito importante, por sentir falta uns dos outros, por sentir falta da comunhão, a gente vai pondo o olho lá na internet buscando tudo aquilo que a internet oferece. Começamos a trabalhar virtualmente. Mas eu quero lembrar que virtualmente, você não sabe quem você está olhando, quem você está ouvindo, você não conhece quem está do outro lado da telinha. É o mesmo que você ter a sua família e, de repente, aparece alguém lá naqueles sites que eu não sei nem como é que faz, mas eu sei que tem, e diz assim, parece dizer, eu sou a última Coca-Cola desse mundo. Só tem eu. Está vendo como eu estou lindo? Ou como eu estou linda? A família que você tem, quem sabe se não é lá aquelas coisas. E você se encanta por o que você vê virtualmente. Só que aquele virtual, você não sabe exatamente quem é. Então não troca a sua família, você que é chefe de família, não troca a sua família por quem você não conhece, pela virtualidade. Também não troca a sua igreja pela virtualidade, não, porque você não sabe quem está lá do outro lado da tela. Pode ser a última bolacha do pacote, mas você não conhece, você não convive, você não congrega. E nós vamos falar sobre isso nesta manhã. Eu quero começar a ler com vocês aqui, no capítulo 12, no verso 2. Romanos 12. Só quem pode ficar em pé fica em reverência à palavra. Se você não pode, pode ficar sentado. Diz assim: como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmo, medindo o seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhe concedeu. Então, para quem que nós estamos falando aqui? É para medir o irmão? Não. É para cada um nessa manhã fazer uma avaliação de si mesmo. A avaliação é para quem? Diga para mim. É uma avaliação de si mesmo. Seja honesto com você mesmo, pela quantidade de fé que Deus te concedeu. Pois tal como existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar, assim também é o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim, pertencemos uns aos outros, e cada um está ligado a todos os demais. Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas de acordo com a sua graça. De acordo com o quê? O que você faz, bem você faz de acordo com o quê? É mérito seu? É mérito meu? Não, o mérito é da graça de Deus. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de prestar serviço a outros, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Se é de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, então contribua. Ajude os outros com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade.
Aqueles que levam consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. E não finja apenas amar uns aos outros. Ame com sinceridade e odeie tudo aquilo que está errado. Amém? Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nesta manhã e nos esclareça, meu Senhor, o real senso de corpo de Cristo, igreja, que veio para servir. Que não seja os nossos olhos voltados muitas vezes só para o defeito dos irmãos, mas que nós possamos entender que como corpo nós somos uns dos outros e que todos nós somos necessários neste lugar. E que a Tua graça, que a Tua bênção, que a Tua unção venha sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Senta aí, gente. Descansa aí. Então, a Bíblia diz que é pela graça. É pela graça de Deus que eu estou aqui liderando essa igreja. É pela graça de Deus que eu trago a palavra. É pela graça de Deus que você canta, o pessoal do louvor canta. É pela graça de Deus que você tem a habilidade de tocar um instrumento. É pela graça de Deus que os intercessores se levantam. É pela graça de Deus que os ensinadores se levantam. Mas também é pela graça de Deus que os varredores da igreja varrem a igreja. E é pela graça de Deus que as teias de areia são tiradas. E se não houvesse todo esse povo, gente, eu vejo, às vezes, via, né, agora eu não vejo mais, o pastor Alvacir tentando varrer o pátio dessa igreja. Agora ele é um diácono, dizia assim, nossa, mas um diácono varrendo. Se não tiver um diácono que varra o pátio da igreja, você vai chegar aqui com todas essas folhas aqui na canela. E aqui o vento faz a volta. Aqui é exatamente a volta do vento. Ele vem, pega tudo quanto é folha e traz e fica rodando aqui, fazendo montinho. É ou não é, pastor Alvacir? Faz montinho. E aí o pastor Alvacir ficava correndo atrás do montinho. Quando ele chegava ali para pegar a capazinha, eu vejo o montinho se mudava. E aí quantas vezes eu vi ele juntar. Agora, eu venho juntar os montinhos de folha? Não, eu preciso de alguém que junte os montinhos de folha. Eu venho tirar as teias de aranha da igreja? Eu não venho, mas se você chegar aqui e estiver cheio de teia de aranha, você diz, nossa, que igreja suja. Nossa, olha a sujeira desse pátio. Então, gente, eu canto esporadicamente, mas eu não venho aqui ensaiar para o louvor. Quem vem é outra turma, e que se esforça, e que ali ainda está fazendo aula de teclado até hoje. E o Isaac está ali, tendo aula de violão até hoje. E todos os outros, não está mais? Acabou já, glória a Deus, está formado? Não está formado? Vai apanhar depois, então, para me fazer falar não a verdade. E assim, cada um. O Germes veio lá do fim do mundo, ele mora lá no fim do mundo. Mas ele vem. O Júlio nem pode, mas ele vem. As outras, a Sueli que está lá de quarentena. Já faz quarentena mesmo, né, Sueli? Literalmente. E assim todos os outros, os ensinadores, os intercessores que se levantam durante a madrugada. Ninguém é maior um que o outro. Mas todos nós pertencemos uns aos outros, dá para entender isso? Porque o que nós temos, Deus não deu, nós não temos, nós não nascemos assim. Mas o Espírito Santo veio sobre nós e nos deu a graça de aprender a ser assim. Essa condução para ser assim. Então eu preciso do povo que varra as folhas, mas eu preciso do povo que cante, e eu preciso do povo que ora. Mas nenhum é maior do que o outro. E nenhum pode dizer, você é menos. Porque se eu fizer isso, eu estou tirando uma parte de mim. E a Bíblia diz que nós somos uns dos outros. Nós somos igreja. Mesmo com máscara, diga aí para o irmão, diga você é igreja. Diga você é corpo. Porque se você pensar diferente, você está saindo do corpo. Ninguém tem ministério independente. Não existe isso. Não quanto à igreja. Então, queridos, presta atenção na palavra. E eu tenho dito isso constantemente, que nós temos que olhar para a palavra. É a palavra que nos faz entender. É a palavra que nos faz crescer. Deixa eu ver uma coisa importante que eu gostaria de ver aqui. 12.
A Bíblia diz que Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a graça. Então eu não posso dizer, e o meu marido sabe disso, mas talvez os meus filhos não, mas meu marido é prova disso. Que na primeira pregação que eu fiz, eu subi o Isaac na figueira e nunca mais consegui descer o coitado. Por mim, ele está lá até hoje. Porque eu não consegui fazer bem o que me foi proposto. A minha pregação durou, acho que não deu 3 minutos. E quando eu vi que não dava conta de fazer, pensa numa mulher que chorou, até não poder. Porque eu não consegui fazer aquilo que me foi proposto. E não foi falta de orar. E não foi falta de jejuar. Eu orei e jejuei, gente, com pão e água por 21 dias. Porque era a minha primeira pregação. E o meu pastor de ministério me chamou para fazer. E eu cheguei lá, e foram aqueles que estavam acostumados a estar na igreja, e todos os que não estavam acostumados também foram naquela noite. A congregação era pequena e aquilo ficou entupido. E o pastor faceiro, a minha obreira, é a minha obreira, gente. Mandei ela para o Itequê. Olha lá, essa noite ela vai pregar. Ele era muito, sabe? Essa noite ela vai ser usada por Deus. E lá fui eu, e as canelinhas, era uma coisa. E eu, 21 dias de jejum e oração. E cheguei lá, e subi o coitado do Zaqueu na árvore. E contei por que o Zaqueu subiu na árvore, deu tempo. O que não deu tempo foi de descer o coitado da árvore. Pensa no chororô que eu fiz. Pensa no meu pastor vindo lá de trás, vindo e assumindo a palavra. Porque eu não dei conta. Pensa numa mulher decepcionada. Porque não conseguiu fazer aquilo que era proposto. Embora eu estivesse preparado. Mas pensa num Deus que olhou lá do céu e disse, eu vou mudar essa história. Porque um dia, chega uma mulher, lá do nordeste do Brasil, que nem falava Deus, ela dizia Deuso. E eu estou lá ajudando uma congregação. Belém do Pará, bem isso mesmo. Bem da terra da Geis. E eu fui para aquela igreja arrebentada, porque eu não dei conta de fazer o serviço que era me proposto. E Deus usa aquela mulher. E fala, eu sei que você fez a maior briga comigo. Foi bem essa palavra que ele usou. Eu sei que você fez a maior briga comigo. Eu sei que você fez isso, eu sei que você fez aquilo. Mas que você não deu conta de fazer aquilo que era preciso. Mas hoje eu te dou a graça. Mas nunca pense que é por você mesmo. Nunca ache, eu te levanto e você é o esteio da sua família, eu te levanto para o ministério. Mas nunca ache que é por você. Nunca pense que é por você. E eu sei que não é por mim. Por isso que nesse tempo de quarentena, quando eu olho a igreja, cada um olhando para si mesmo, e não olhando para o corpo, eu me lembro que tudo que nós fazemos como igreja é por graça. Porque se eu estou aqui hoje, uma mulher que nem conseguiu descer o Zaqueu da árvore, eu estou aqui por graça. E o meu marido sabe quanto sofrimento já foi por isso. Dele chegar comigo numa igreja bem grande, de gente que foi no salão, fez o cabelo, colocou salto alto, bem bonito, e veio para a igreja. E eu sentindo aqui o meu marido nas minhas costas, Deus, será que ela vai conseguir falar para esse povo tão chique? Eu me lembro disso. Que nós chegamos, o povo descia com aquele carrão, descia aquelas mulheres, né, com aquele salto. E eu sou assim, gente. Eu já recebi muita crítica por ser assim, deste jeito que eu sou. E eu estou lá bem assim. E aquelas vestido longo, maravilhoso. E eu abro a Bíblia e estou sentindo o meu marido aqui nas minhas costas. E eu conheço ele. Não era ele que estava pregando, mas ele estava para morrer. Porque ele pensou, como é que vai ser a minha mulher pregando para o povo? E eu, até que estou aí, eu estou trêmulo. Mas quando eu chego aqui, a tremedeira acabou. E eu cheguei lá e peguei a espada e dei do dois lados. Pela graça. Só pela graça. E quando nós saímos de lá, foi muito interessante isso.
que o pastor falou assim, nós vamos jantar. Eu estou achando que a gente ia jantar na casa dele. Não, ele levou lá nós no restaurante, deu um cardápio assim que a gente olhava, não sabia nem o que comia, né, pai? Era um negócio assim, grande. E ele pediu tudo do mais caro. Eu falei, eita Deus, só a graça mesmo para a gente poder chegar num lugar desse. Com tudo aquilo que você quer num cardápio de um restaurante bem chique. Gente, é pela graça. Não é porque a gente é importante, não é porque a gente é grande, não é porque a gente é bonito. Não é porque você veste aquela marca bem chique, eu calço aquela marca bem chique. A Cláudia sabe que eu não ando atrás do negócio bem chique. Se eu vou lá na Pernambucana e acho uma coisa de R$19,90, eu chego e faço assim. Uhul, achei. É pela graça, gente. Então não ache que o que você faz é maior do que os outros. Não ache que o que eu faço é maior do que os outros. Não ache que o que o povo do louvor faz é melhor do que os outros. Deus deu o dom de cada um fazer bem aquilo que faz, mas é pelo corpo, é pela igreja. Dá uma olhadinha para esse irmão que está aí e diga assim, ó, vou ter que te aturar, você é o corpo. Pode dizer. Diga, tem que te aturar aí, você é o corpo. Tem jeito não. É só pelo corpo. Você faz para o corpo, você faz para a igreja. Certo? E é pela graça. E é por isso que nessa manhã Deus está te chamando para se avaliar. Avalie-se a si mesmo. Não precisa eu avaliar ninguém, não precisa você avaliar ninguém, não. Avalia você, como é que está o seu pensamento? Como é que está o seu coração a respeito disso tudo? Eu não posso ficar demorando, gente, queria falar tanta coisa nisso aqui, mas não vai dar. Eu vou falar o 1 Coríntios 12:4, tá? Que aqui não vai dar mais, não. Ó, diz assim, lá no 1 Coríntios 12:4. Ora, Deus nos dá diferentes dons, porém o Espírito Santo é a fonte. Quem é o Espírito? Quem é a fonte? Então, querido, a fonte não é sua, não. A fonte não é minha. A fonte é o Espírito Santo. É Ele que é o dono de tudo. Porém, o Espírito Santo é a fonte de todos os dons. E há diferentes espécies de serviço. Porém, é ao mesmo Senhor que nós estamos servindo. Há muitos modos pelos quais Deus opera em nossas vidas. Porém, é o mesmo Deus quem faz a obra em nós e através de todos nós, os que lhe pertencemos. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum da igreja. Repita comigo, bem comum da... Não é por outro motivo. O bem comum é da igreja. Se você trabalha só para você mesmo, ou se eu trabalho só para mim mesmo, eu não sou igreja. É visando o bem comum da igreja. Pode dizer para o seu irmão, eu vou ter que te aturar mesmo. Pode dizer. Se você é igreja, é para o bem comum da igreja, não tem jeito não. Vamos ver o que mais. Há um Espírito, vamos ver. O Espírito Santo manifesta o poder através de cada um, visando o bem comum da igreja, de toda a igreja. A um, o Espírito concede a palavra da sabedoria. Cadê os ensinadores? Diga amém. A outro, a palavra do conhecimento. E este dom vem do mesmo Espírito. Ele dá uma fé toda especial a um. Quem é que tem fé aí? Diga, eu tenho. E a outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A um, ele dá o poder de fazer milagre. Quem é os milagreiros aí? Diga, eu sou. Ninguém quer fazer milagre. Só meu marido. Cadê? Ninguém quer fazer milagre aqui, não, irmão Noel. E a outro, o poder de profetizar. Cadê os profetas? Beleza. A outra ainda, o poder de discernir espíritos que estão falando através daqueles que afirmam proclamar a mensagem de Deus. Tem que ter discernimento. Ou de perceber se realmente é o Espírito de Deus que está falando.
A um ele dá o dom de falar em línguas, que jamais aprendeu. Nossa, isso é fantástico, gente. E a outro, que também não conhece aquela língua, recebe o dom de interpretar as línguas. Quem é que estava buscando? Ah, entendi, você, né? Estava buscando outro dia dom de língua. É o mesmo e único Espírito Santo que dá todos esses dons. E ele os distribui individualmente a cada um como ele quer. Vira aí e diga, irmão, não adianta você querer, é o Espírito Santo que manda. É o Espírito Santo que manda no negócio. Nossos corpos têm muitos membros, porém esses muitos membros formam um só corpo. Assim acontece com Cristo. Cada um de nós é um membro desse corpo único de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros são gentios, os gentios somos nós. Alguns são escravos. Tem gente dentro da igreja que ainda é escravo, gente, tenham paciência com eles. E outros já são livres. Entretanto, o Espírito Santo encaixou, repita comigo, encaixou, nós todos juntos num só corpo. Diga, o Espírito Santo encaixou todos nós num só corpo. Pronto. Vai brigar com o seu próprio corpo agora? Não tem jeito, né? Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito Santo. Eu vou ter que ler o restante. Ora, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou membro do corpo, porque não sou mão, nem por isso ele deixa de ser membro do corpo. E o que pensariam vocês se ouvisse uma orelha dizer, não sou membro do corpo, porque sou apenas uma orelha e não olho? Será que isso faria menos parte do corpo? Suponhamos que o corpo inteiro fosse o olho. Então, como é que vocês ouviriam? Ou se o corpo todo fosse orelha, como é que vocês poderiam sentir o cheiro de alguma coisa? Entretanto, Deus criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros conforme Ele quis. Que coisa esquisita seria se um corpo tivesse somente um único membro? Seria estranho, né? Nossa, nem penso como é que é olhar para vocês aqui se vocês fossem uma única coisa. Não tivesse braço, orelha, ia ser estranho. Assim foi que ele fez muitos membros em um só corpo. O olho ele não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E alguns dos membros que parecem ser os mais fracos e menos importantes são, na realidade, os mais necessários. E aqueles membros que achamos ser menos honrosos, nós os protegemos com todo cuidado. E os membros que parecem ser feios, parou para pensar? E os membros que parecem ser feios. O que eu digo aqui cada vez que eu vejo a igreja? Igreja linda. Bom dia, boa noite. Mas aqui diz que tem gente feia. E aqueles membros que achamos ser menos honrosos, nós os protegemos, com todo cuidado. E os membros que parecem ser feios, devem receber um tratamento especial. Enquanto outros membros não exigem esse cuidado especial. Assim Deus armou o corpo de maneira tal que se dão cuidado e honra maiores àqueles membros que de outro modo poderiam parecer menos importantes. Isso é que produz harmonia entre os membros, não havendo divisão no corpo. Quero fazer um desafio para você agora. Qual é a parte menos que você valoriza menos no seu corpo? Pensa aí, não precisa responder para mim, não. O que você valoriza menos no seu corpo? Todo mundo vai lá, passa uma massa corrida, né, na cara, arruma as unhas, então o rosto é importante, as mãos são importantes, faz o pé também é importante, né, Geice? Procura manter a barriga, não que nem a minha, né, meio sobrando, mas dá um jeito de fazer ela ficar mais bonitinha. Vai pensando aí no seu corpo. O que você honra menos, cuida menos, olha menos? Não precisa ficar olhando para mim, dizendo, o que será que a pastora... é para você. A parte do seu corpo que você menos honra, ou menos cuida, ou menos olha, menos visível, é a parte que você mais precisa. E não caiu sua ficha que você mais precisa.
Parou para pensar? Alguém aí pensou? Levanta a mão e não precisa dizer, nem só levanta a mão. A Bia pensou. Não fique nervoso com o que eu vou dizer. Dizer não, eu vou insinuar para vocês. Você só vai pensar nessa parte do corpo quando você tiver com a bolsa de colostomia bem aqui, para tirar o que tem dentro. Porque você não cuida desse membro, mas deveria cuidar. Caiu a ficha? Se você comer e o que tiver dentro aqui não sair, você tem que cortar aqui e colocar a bolsa de colostomia para tirar. Agora, você precisa de todos os membros do seu corpo ou não precisa? Precisa, e tem membro que é essencial. Porque pense bem, você poderia pensar esse dedinho aqui, ó. Não, esse dedão. Dedão velho feio, torto. Para um músico, esse dedão é interessante. Porque se você for começar aqui no teclado da letra que está desligado, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. É o dedão do Sol, você não pode ficar sem ele. Aí você diz, não, mas então, deixa quieto aí o dedão do Sol, e vamos passar para a outra mão e vamos cortar o dedinho. Porque esse dedinho ele é muito pequenininho, não serve para nada. Jandir, com qual mão você toca? Qual, é a mão direita ou esquerda as palhetas? É a esquerda, então para você é o dedão do Sol? Não, mas você toca com a esquerda, É, com as duas? Então você troca, vamos cortar o dedinho. Porque esse dedinho ele é muito pequenininho, não serve para nada. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Olha. Você tem Sol aqui, você tem Sol aqui. Você não pode cortar nem o dedão do Sol e nem o dedinho do Sol. Eu não sei como é que é os instrumentos de corda. Mas o teclado eu sei disso. É Sol aqui e é Sol aqui. Então você precisa do dedão e do dedinho. E o Jandir precisa das duas. Dos dois também, porque toca com as duas mãos. É na mesma escala do... Usa o dedinho e o dedão para o Sol ou não? Mas só os dois? Não. Lá. É porque daí troca os dedos, né? Mas normalmente na escala é o dedão e o dedinho, né? Lê. Então você precisa do dedão e do dedinho. Agora imagine que, ainda se você ficar sem o dedão e sem o dedinho, você não vai poder fazer essas notas do jeito que é. Talvez você tenha que trocar os dedos, vai dar mais trabalho. Mas tem órgãos no seu corpo que são essenciais. E que não tem jeito. E esse órgão que eu falei que você precisa usar o bolso da colostomia, é essencial, mas você não olha para ele, não cuida dele, ninguém cuida, nem é visto. Espero que não. Mas você não honra. E assim no corpo de Cristo, nós temos gente que nós abominamos. Não. O Gemerson, ele pode se achar o cara para tocar. Mas não vou com a sua cara. Então você não faz parte, tá? Não precisa de você, não. Quando eu vier pregar, não precisa nem você vir tocar. E se você vier, eu não venho. É o menos honrado. O menos visto. Mas sabe de uma coisa? Levanta aí, Gemerson, fazendo favor. Vem cá. A Bíblia nós lemos lá na frente que ele me pertence e eu pertenço a ele. Agora vem cá, marido, fazendo favor. E o marido pode não ir com a cara de nós dois e nem valorizar, nem a pregação e nem a música. Mas nós três se pertencemos. Meu marido diz que ele é lindo. Não sei de nada. Vai para lá, vai. Sei de nada. E assim é cada um de vocês. Vocês são uns dos outros. Obrigado, vocês dois aí. Vocês pertencem ao corpo. Vocês são igreja. Ou vocês entendem que vocês são igreja e pertencem uns aos outros e dependem uns dos outros. Você depende que essa cadeira esteja limpa quando você sentar. Que o pátio esteja limpo. Você depende da oração dos intercessores. Você depende dos músicos, você depende da palavra, você depende dos ensinadores. Você depende até daquele que canta fanha. Porque ele faz parte do corpo e Deus colocou ele nisso.
Você depende daquele que dizima e oferta, que é para a gente poder manter o negócio, fazer a manutenção, pagar as coisas. Eu dependo, você depende, nós dependemos, todos nós somos dependentes. Deus não colocou ninguém independente. Porque se alguém achar que é independente, não é igreja. E está fora do trilho. Entenderam isso? Eu não posso ir mais para frente. Gostaria de ir, mas não posso. Por causa do horário. Mas nós precisamos entender isso. E eu quero agora que você, na sua avaliação, na sua autoavaliação, você pense. Sabe, quando eu casei com esse aqui, ele era presbiteriano. Ele é meio presbiteriano ainda. Mas eu ia lá na presbiteriana, minha desconsideração era tanto, que o pastor chegava e dizia assim, vamos fazer uma oração de concordância. E aí eu orava, ó Deus, nosso Pai, e o povo dizia amém. E eu já ia no centro evangelístico e eu ficava pensando, o que esse povo está fazendo? Que doideira é essa? E nós tínhamos um ditado, para quem era pentecostal, são os presbiterianos. Gente, a vergonha que eu passei diante de Deus depois que eu entendi. Que aquilo era uma oração de concordância, eu tinha mais era que concordar. Eu tinha que concordar, era oração de concordância. Aí eu me lembro que quando nós tínhamos uma banda, de vez em quando nós íamos na Assembleia, uma Assembleia de Deus que tem lá em São José dos Pinhais. E aí nós chegava lá e o povo, reteté, e chuta gato e cachorro, e vai para cima e vai para baixo. E aí nós, que povo louco, Deus precisa dessa gritaria toda. Eles são malucos. Onde é que se viu fazer isso? E acho que a gente era convidado para cantar. E nós não entendia, eu não entendia, que aquilo era uma oração uníssona. Todo mundo orando uma vez só, fogo caindo. E aí, eu ganhei uma amiga freira, que de quando em quando tinha um evento, ela me convidava para ir na católica. E foi lá que eu comecei a entender o negócio. Porque aí, eu não orava para os santos, mas tinha a oração do Pai Nosso. Eu ficava pensando, por que eu vou orar o Pai Nosso junto com esse povo? Aí eu fui lá na minha Bíblia e o Pai Nosso estava lá. Eu falei, o que caiu minha ficha? Eu posso orar em qualquer lugar. Seja na católica, seja na Assembleia, seja na presbiteriana, seja aqui. O meu vínculo com Deus, a minha estadia com Deus, a minha caminhada com Deus, tem que me fazer entender que eu faço parte do corpo de Cristo. E que existe os vários ministérios, os vários dons, os vários talentos, os vários serviços, e que não fui eu que criei. Mas o Espírito Santo criou e chamou. Se não for direito, problema do fulano, ele que vai se ver com fulano, mas não cabe a mim achar isso ou aquilo, nós não estamos para achar nada. Nós estamos para fazer acontecer, para ajudar no reino, para vestir a camisa e ser igreja. E eu quero desafiar você, eu não posso falar mais. Fica em pé e faz a sua autoavaliação como igreja. Você, como igreja, é a sua avaliação. Como é que você tem pensado e agido e feito? E depois nós vamos fazer a Santa Ceia. Pode orar. É você que tem que ir orando. Seu filho amado, pra me salvar e perdoar na cruz morrer.
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esta manhã, que cada vida que está aqui, Pai, tenha sempre o alimento na sua mesa, a saúde, que nenhum vírus maligno chegue na sua casa, porque a graça do Senhor está sobre cada um, e Deus foi bem claro: a minha graça te basta. A minha graça te cobre, a minha graça te protege, te livra, a minha graça te abre as portas. Em nome de Jesus, não venha faltar emprego na casa do teu filho, Pai, porque ali, Pai, é que sai o sustento para a sua casa. Eu essa palavra, Pai, em nome de Jesus, que a sua casa será completa de bênção, porque cumpre-se ali o desejo de Deus no teu coração. Amém? Que o grande amor de Deus, que o grande amor do Filho, que a mais doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe.